Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Então pegue o seu livro aí e nos acompanhe. É importante que vocês estejam lendo junto conosco. Nós estamos no capítulo 2, no item Qualidade dos Médiuns. E agora vamos reiniciar, né? Semana passada nós chegamos a iniciar o item 88. Vamos voltar a ele porque ele é muito importante. A gente iniciou ele já no final do programa. Vamos retomar a leitura, quando Kardec diz o seguinte: como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal. E aí é que gera muitas dúvidas, né? Se é um dom de Deus, como é que pode se empregar tanto para o bem quanto para o mal? E da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Foi aí que nós tínhamos parado e vale a pena voltar ao comentário. Luiz Guigino, se é um dom de Deus, como é que pode? Tem pessoas que a utilizam para o mal e dela abusam. Tem uma coisa que todos nós somos portadores, que é a chamada de livre-arbítrio, certo? É como nós lidamos com as coisas que nos chegam. E esse livre-arbítrio está sempre conosco, e as oportunidades que nos são dadas, e a mediunidade é uma oportunidade para o crescimento, desenvolvimento, crescimento moral de um médium. Emmanuel diz que, em geral, os médiuns são grandes devedores de outras oportunidades de outras vidas, e tem uma oportunidade de trabalharem no bem através da mediunidade. Mas o que ele vai fazer é uma escolha dele. Ele pode utilizar essa mediunidade para a prática do bem, ou pode utilizar essa mediunidade em proveito próprio, para o seu crescimento em valores materiais e não em valores morais. Nós observamos que a inteligência também tem origem em Deus, e nem por isso nós, seres inteligentes, usamos a nossa inteligência unicamente para o bem. Vamos até fazer isso um dia, quando já tivermos moral. Vamos nós. Seguindo aqui, Kardec diz: assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. E podemos dizer também assim, a vista também é um dom de Deus. Também. E tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. Todos nós recebemos os dons divinos, mas damos o direcionamento de acordo com o nosso livre-arbítrio. Isso aí nos remete a uma coisa muito interessante, que é a parábola dos talentos. Tá? Todos nós recebemos talentos para trabalharmos com eles, desenvolvermos esses talentos e depois prestarmos contas daquilo que nós fizemos ao Senhor. Tá? Então a mediunidade é um talento também que nós recebemos para que possamos, através dele, desenvolver, trabalhar no bem. Agora, o que nós vamos fazer com esse talento que nós recebemos, seja saúde, inteligência, estado físico, o que for, mediunidade, o que for, vai depender da nossa colocação, ou melhor, do sentido que nós damos em termos de aproveitamento desse talento. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais desvia do seu fim providencial
e tarde ou cedo será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer, Maria de Fátima Miranda. Olha a responsabilidade aí dos médiuns, não é? Pois é. E é essa maturidade que o estudo e o exercício, bem orientados, nos vai dar oportunidade de consolidar esse aprendizado, né? Então, o ideal é que no dia a dia, estudando a doutrina, junto ao grupo que nós compomos, estejamos sempre receptivos e abertos para compartilhar aquilo que nós percebemos, sentimos, mas sempre aceitando bem a opinião do outro, a abordagem, porque às vezes através de uma abordagem do outro, os espíritos nos chamam a atenção daquilo que nós precisamos perceber e trabalhar em nós. Em resumo, a gente pode dizer que a mediunidade é um compromisso que nós assumimos ainda na vida espiritual, antes de nós chegarmos aqui, e para o qual nós fomos preparados física e psiquicamente para o seu exercício. Agora, o que nós vamos fazer com esse talento é responsabilidade de cada um. Nós assumimos sempre muitas propostas para o nosso desenvolvimento em cada existência física, e o que nós fazemos aqui pode estar de acordo com o que nós combinamos ou não. A mediunidade não sai dessa linha de raciocínio. É como se fosse um contrato que nós assumimos, não é? O livro Os Mensageiros mostra bem isso. Quem tiver, eu estava vendo aqui a divulgação antiga do nosso Lar 2, Os Mensageiros, especialmente para os médios. Ver esse filme, rever, meditar, conversar junto ao grupo. Os bastidores do que acontece ali é de inteira importância. Eu peguei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec falando sobre essa questão. Está no item, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item 12. E ele diz o seguinte: há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Muita gente questiona isso. Mas se Deus sabe que o Eduardo não presta, para que ele botou a criatura médium, né? Parece, dizem Kardec, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu as faculdades ao homem e lhe dará a liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Então deixa muito claro, tem gente que não gosta, né, Miranda? O pessoal fica incomodado, né? Que Deus pune. Ué, Kardec está colocando aqui que aquele que abusa de uma faculdade será punido, né? Assim como na parábola dos talentos, o servo infiel foi punido. Só que a gente tem a questão da punição como uma tortura, como maltrato, maldade. Na verdade, a punição é um processo educativo. É muito interessante. Outro dia estávamos falando sobre isso, porque nós lidamos dentro do movimento espírita com uma situação de um mimimi agora, que vem o melindre e o tal do Nutella. O que acontece? Certo dia estávamos falando sobre o que significa punir e castigar dentro da ótica divina. O sentido etimológico da palavra é corrigir. Quando nós morejamos em outros segmentos religiosos, nos valemos dessa situação para torturar, maltratar. Então, castigo, em algumas orientações religiosas, é autoflagelo. Aí uma amiga nossa evangélica, que sempre acompanha também a rádio, ouvi um desses programas, quando a pessoa estava falando assim, e eu estava até envolvida, aí ela falou... O Allan Kardec não era um espírito superior? Eu falei, os espíritos, a missão dele é do espírito superior. Vocês não dizem que era Jesus que orientava ele? Como é que ele deixou passar uma palavra que mais tarde ia dar uma celeuma tão grande? Olha só. Ainda,
E ela estuda a doutrina, ela acompanha a rádio há muito tempo, ela é da Assembleia de Deus, hein? Aí virou e falou assim, quando ele estava ouvindo as pancadas lá, que disse que ele estava escrevendo errado, os espíritos não alertaram ele? Por que não alertaram ele que a palavra castigo, punir, mais tarde ia ser distorcida? Aí eu fiquei assim olhando, eu falei, realmente, porque tem gente que quer mudar os textos bíblicos. Ela falou isso principalmente porque incomodou a ela, quando ela viu na situação, pessoas dizendo que tinha que mudar a Bíblia, a Bíblia que estava superada. Aí eu fiquei refletindo realmente, o que acontece? É que nós, quando a vida nos convidou a auxiliar na correção de algumas pessoas, de algumas situações, enquanto pais dentro do próprio lar, nós fomos muito arbitrários no trato com a dificuldade do outro e torturávamos. Era tortura física, emocional e psicológica. Então, para nós, estigmatizou. Castigo é tortura, e não é. No Salmo de Davi ele diz assim, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Tem outras traduções que diz bem-aventurado o homem a quem Deus castiga, porque castigar não é torturar, é corrigir. E não, mas Deus não faz isso. E quem faz? Não, é a lei que está na consciência. Mas você elaborou alguma lei que rege o universo? Não. Quem elaborou as leis que dirigem o universo? Deus. Então é Deus em nós através das suas leis, não com o objetivo de nos humilhar, de nos fazer sofrer. O sofrimento é produto da não aceitação dos limites que a lei nos impõe. Aí, nas traduções, tem muita palavra punir, castigar, mas não é torturar, não é maltratar, não é desconsiderar. Essas são as ideias que nós fizemos na distorção do sentido dessas palavras. Nós usamos, principalmente no meio espírita, né, quando nós temos aí a encarnação como um processo de evolução, nós usamos sempre a palavra resgatar, certo? Mas o resgate não é uma punição. Sim. O resgate é uma oportunidade para que você corrija alguma coisa através de uma situação que lhe é adversa e que, por ser adversa, não sendo de seu contento, faça com que você mude alguma coisa. Então, é sempre essa ideia que nós devemos ter, não de um castigo. E quando a gente fala castigo, a gente lembra logo castigo físico, né? Não é essa a ideia. A ideia é sempre de um incentivo para que você mude e corrija alguma coisa. Eu digo sempre o seguinte, que a dor é um grande remédio, certo? Porque ninguém gosta de dor, ninguém gosta de sofrer. E aí nós começamos a buscar um caminho que nos livre daquilo por uma mudança, por uma transformação nossa de hábitos, inclusive. Então é sempre essa ideia. Nesse sentido. A própria lei de destruição que nós temos dentro das leis naturais, né, das leis morais, a lei de destruição não quer dizer aniquilamento, quer dizer transformação. Então é tudo dentro desse sentido que nós devemos ver, porque nós todos fomos criados para sermos felizes e perfeitos. Mas tudo isso é fruto de conquistas que nós vamos realizando ao longo de nossa existência. E muitas vezes precisamos de incentivos para que nós mudemos alguma coisa. O próprio livre-arbítrio, quando nós agimos de uma forma não produtiva no bem, ele é cerceado. Então isso aí seria essa punição que Kardec fala. O cerceamento da liberdade de ação em algo que ia nos prejudicar em primeiro grau, porque por mais que nós façamos a repercussão dos nossos atos possa gerar sofrimento no outro, mas ele em primeiro lugar faz algo desagradável em nós mesmos. A mãe que coloca o filho de castigo fala, olha, está de castigo, não vai poder mexer no seu videogame. É um efeito educativo. É o que a Luiz falou, normalmente as pessoas usam o termo castigo como violência física. Tortura física. Não é isso necessariamente, não é. Não deve ser. Não deve ser, mas já foi. Por isso que surge essa ideia, porque durante muito tempo, né, a educação, né, os pais, nossos avós, eles tinham lá essa ideia, né, de que o castigo deveria ser um castigo físico. E isso acabou ficando no imaginário das pessoas, mas o castigo em si, ele não é violência física, ele não é tortura. Castigo é um processo educativo. A lei de Deus pune? Pune.
Mas com que objetivo? Nos torturar? Não. O objetivo de fazer a gente refletir, dizer, parou aprender. A dor, como disse o Aloísio, né, e ninguém gosta de sentir dor, mas quantas pessoas agora estão nos ouvindo e estão passando por grandes dores físicas e dores morais? É uma punição, mas uma punição com o fim educativo dos erros que nós cometemos nessa encarnação e em outras encarnações. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais os espíritos fazem uma reflexão, e Kardec nos traz, e eles dizem que a maior parte das nossas dores não são em decorrência de atos de vidas passadas. Grande parte das dores que nós sofremos são consequência das nossas escolhas nessa encarnação. Então nós mesmos nos infligimos o castigo. Quando a gente escolhe algo por interesse, por egoísmo, por orgulho, as consequências, nós mesmos estamos nos castigando. Então as pessoas hoje em dia, como disse a Miranda, ficam muito presas à palavra e discutem a palavra sem entender a essência do que os espíritos estão tentando trazer. Kardec está usando o termo punir, está usando o termo castigar? Sim, mas em que sentido? Kardec estava defendendo a tortura? Estava defendendo a violência física? Não. Então nós entendemos, não devemos perder tempo com isso. A letra mata. Tá? Não é à toa que Kardec dedicou um capítulo inteiro do Evangelho, que é o capítulo 23, a essa questão que ele denominou de falsa moral, né? Estranha moral. Então, nós interpretamos as coisas pelas palavras, mas as palavras, elas sempre têm uma força muito grande, mas tem uma interpretação também que é dada por cada um de nós. Então vamos ter sempre uma atenção, certo? Porque se nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando da lei de Deus, não podemos encontrar aí nada que seja negativo. Prejudicial. A nossa interpretação, sim, deve estar equivocada quando chegamos a essa conclusão. Sim. Então vamos procurar entender melhor o sentido das coisas. É o que nós estamos falando aqui com relação a comunicações mediúnicas, né? Não é a assinatura, não é a letra bonita, não. O que é importante é o sentido, é o conteúdo. E esse conteúdo deve ser compatível com os valores que nós já alcançamos na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Vamos nós estamos agora iniciando o item 89, charlatanismo. Epa! Então vamos nós aqui. Livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra. Capítulo 2, item 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de as terem explorado os prestidigitadores, as charlatãs, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Então, o fato de você poder enganar, né, usar um truque para enganar as pessoas, não transforma todas as outras manifestações verdadeiras em falsas. Como os falsos médicos, né, e existem aí muitos falsos médicos, não vão dizer que todos os médicos são falsos. Aloísio Guigino. Não, Miranda. É uma questão de responsabilidade, né? Agora, diante do desconhecido, o orgulho às vezes não permite o sujeito buscar primeiro se inteirar dos fatos.
Por isso que o Erasto fala, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Mas para isso se faz necessário que nós nos percebamos como pessoas em desenvolvimento. Ainda trazemos muitas limitações morais que nos impedem de crescer através do preconceito, do orgulho e do egoísmo. Quando Kardec coloca isso aqui, é justamente para nós refletirmos. Se nós não conhecemos algo, que tenhamos a maturidade e o desejo sincero de aprender, porque, olha, eu não conheço, eu não sei, mas eu vou observar. Se você não quer se dar esse trabalho, você rotula tudo como aquilo da sua conveniência, você está se privando de crescer. E aí, Luiz Guigino? O que acontece é que o Espiritismo, ele lida, de um modo geral, com essa relação entre os dois planos da vida. E dentro da mediunidade, lógico. E se ele lida com essa relação entre os dois planos da vida, acontecem coisas que nós chamamos de maravilhosos, de fenômenos, de milagres, ou que seja. Certo? E isso chama atenção. E essa atenção que chama nos leva muitas vezes a buscarmos, através de artifícios, nós criarmos coisas similares para que possam enganar aqueles que acompanham. Nós vemos isso com muita frequência, inclusive nessas demonstrações de mágicas, né? De ilusionismo, etc., em que fazem coisas do arco da velha. Agora, aquilo ali é tudo construído, não é real, certo? Então nós temos que ter essa ideia, essa percepção de que o plano espiritual existe, que está ao nosso redor, que se manifestam, e essa percepção que nos chega através dos médiuns, ela deve sim ser avaliada, certo? Mas não quer dizer que com isso ela possa não ser verdadeira e que com isso também nós possamos criar artificialmente uma coisa que mais cedo ou mais tarde será descoberta. Vamos aqui ao item 90. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de sabido alcance. Para imitar aquelas, bastam destreza e habilidade, ao passo que, para simular as últimas, se torna necessária quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-la. Então, assim, você fazer uma cadeira cair, um objeto se mover, dá para você, né? Quem é habilidoso nisso daí, dá para enganar fácil. Agora, uma comunicação inteligente, uma psicografia feita ali na frente de todos, ou uma mensagem psicofônica, essa é muito mais difícil. Mas dentro disso daí também existe esse charlatanismo dentro das manifestações inteligentes. Porque você pode ter animicamente, certo, a produção de alguma comunicação que na realidade é sua, não é da espiritualidade. E isto é charlatanismo, certo? Se for feito intencionalmente, sim. Pois é. Se for feito intencionalmente para que você mantenha, certo, um status, certo? É charlatanismo também, entendeu? Então, o charlatanismo é sempre alguma coisa que nós artificialmente criamos para enganar o outro e ele acredite que aquilo seja verdadeiro. Seja de efeitos físicos, seja de efeitos inteligentes. Agora, uma coisa que é interessante também nós ressaltarmos aqui é que Kardec, quando fala efeitos inteligentes vulgares, na realidade esses vulgares aí não quer dizer que sejam ruins, não. Quer dizer que sejam comuns, certo? Então esse vulgar que era muito utilizado por Kardec é algo que era banal, era comum, certo? Era encontrado com muita frequência, certo? Então isso nós também, as palavras muitas vezes nos enganam, certo? Então vamos ter sempre muita atenção, e aquilo que nós já falamos em outras ocasiões. Quando nós estranharmos alguma coisa, vamos procurar a resposta.
E dito isto, chegamos Vamos ao final continuar de mais um programa. procurando. Na semana que vem. Na semana que vem. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Eu falei antes de você. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para mais uma noite de Luz na Penumbra, um programa que traz a luz em meio à escuridão das nossas almas. Nós estamos buscando a claridade e a iluminação, sempre comigo buscando também essa luz, essa claridade, essa iluminação, meu parceiro Renato Souza, não é isso, meu irmão? Boa noite. Fala, Bill, meu parceiro, boa noite para você, boa noite a todos também, é isso aí, né? A gente está buscando aí, com certeza, continuarmos, né? Aumentando cada vez mais essa iluminação, essa autoiluminação aí, porque recebemos um fósforo, né? Exatamente. Recebemos um fósforo, né? E às vezes a gente é um pouco vagalume, né? Vive acendendo e apagando, acendendo e apagando. Nossa, mas a gente chega lá, com certeza. Sim, né? Sim, estamos aí. É importante a gente estar sempre, ainda que sejamos pirilampos, né? Que a luz acenda de vez em quando. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Sim. Meu parceiro, a gente falou até lá no início, quando a gente começou essa obra, né, que também era uma iluminação para a gente, a Revista Espírita, que eu confesso, eu nunca tinha estudado a Revista Espírita, não tinha nem sequer lido. Então a espiritualidade nos deu essa oportunidade, né? E eu costumo dizer, né, que as pessoas acham que quando são chamadas para uma situação, elas estão preparadas para aquela situação. Eu acredito que não. Eu acredito que quando a gente é chamada, a espiritualidade está nos dando uma oportunidade de nós estarmos preparados. Porque, obviamente, ela confia em nós, ela enxerga em nós alguma coisa. Eu costumo fazer analogia com Cristo, né? Não nos comparando, obviamente, mas quando a gente olhava para Saulo, Cristo via Paulo, né? Exato. Enfim, quando a gente olhava para um Francisco Bernardoni, um moleque novo que queria ir para a guerra, servir o exército italiano, Jesus viu Francisco de Assis. Então, eu acho que é assim que a espiritualidade nos vê, né? Eles veem em nós um potencial. O Renato e o Bill têm potencial para seguir adiante com esse projeto. Vamos dar oportunidade a eles. Vamos dar oportunidade a eles. Se eles falirem, outros virão. Né? Até com Kardec foi assim, né? Kardec duvidou ali, será que eu consigo? Né? Não sei o que e tal. E a espiritualidade falou, outros virão em seu lugar para dar continuidade. Então é isso, nós estamos aqui abraçando essa oportunidade, né, meu parceiro? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus, isso aí, você disse tudo. Vamos lá, né, Bill? Começando então um capítulo novo hoje, né? A gente vai começar com conversas familiares de além-túmulo com a senhora Ida. Isso eu vou falar eu vou falar facilmente, não vou nem precisar do Renato para traduzir isso aí. Ida Pfeiffer. Aí a gente já sabe por quê. Nós temos uma atriz famosa, né? A Silva Pfeiffer, então é mole para mim falar isso. Né? Ida Pfeiffer, célebre viajante, não é isso, Renato? Facinho sim, essa, né? Sim, essa é muito fácil, né? Antes foi todos os nomes fossem fáceis assim, porque a gente ouve, né? E a gente aprende quando ouve também, né? Sim, aprende escutando. Renato, para quem não sabe, é o nosso poliglota de nomes aí. Renato fala todas as línguas e idiomas. Recordações das outras experiências dele. Não me comprometa, Bill Fabiano Cordeiro. Então vamos lá, meu parceiro, sem mais delongas, né? Sociedade, né, Espírita Parisiense, 7 de setembro de 1859. Sim. Diz o seguinte: o relato seguinte é extraído da segunda viagem ao redor do mundo da senhora Ida Pfeiffer, né, que está lá na página 345. Sim. Né, que diz o seguinte: considerando que estou a falar de coisas muito estranhas,
É preciso que faça menção de um acontecimento enigmático que se passou há vários anos em Java, na Indonésia, né, que causou tanta sensação que chegou a ponto de chamar a atenção do governo. Na residência de Sheribon, havia uma casinha no qual, segundo dizia o povo, apareciam espíritos. Ao anoitecer, choviam pedras de todos os lados no quarto e por todos os lados cuspiam siri. Olha que doideira, né? Nossa. Tanto as pedras quanto as cuspinhadas caíam muito perto das pessoas que se encontravam no aposento, sem contudo atingi-las ou feri-las. Parece que tudo se dirigia principalmente contra a criança. Tanto se falou desse caso inexplicável que o governo holandês finalmente encarregou um oficial superior de sua confiança para examiná-lo. Este postou em torno da casa de homens seguros e fiéis com a ordem de não permitir a entrada ou a saída de quem quer que fosse. Examinou tudo escrupulosamente e, tomando em seu colo a criança designada, sentou-se no quarto fatal. Ao anoitecer, como de costume, começou a chuva de pedras e de siri. Ou seja, tudo caía perto do oficial e da criança sem os atingir. Examinaram novamente cada cômodo, ou cada recanto, cada buraco, mas nada descobriram. O oficial não compreendeu patavina. Mandou reunir as pedras, marcá-las e escondê-las num local bem afastado. Foi tudo em vão. As mesmas pedras caíram novamente no aposento à mesma hora. Finalmente, para pôr termo a essa história inconcebível, o governador mandou demolir a casa. Eu vou fazer aqui um testemunho, não de uma vivência minha, de uma experiência minha, mas como eu lembrei logo desse fato, para as pessoas até que estão em casa, às vezes é difícil a gente acreditar em algumas coisas, né, Renata? Eu acho até que é um direito nosso de duvidar, né? Aliás, isso é um aconselhamento do próprio Kardec, que é pesquisar. A gente pega lá o capítulo 20, se eu não me engano, acho que é 20 do Livro dos Médiuns. Erasto pede para a gente duvidar de 10 verdades, mas não acreditar numa mentira. Eu acho que é o item 200 e pouco, 260, 264, não lembro bem agora. Então a gente tem que duvidar mesmo. E quem estiver nos assistindo agora, nossos ouvintes, né, internautas, enfim, porque caramba, que história meio doida. Mas na família da mãe dos meus filhos, da Sandra, que desencarnou já há 6 anos, né, 5 anos, foi fazer, enfim, 6 anos, eles contavam uma história que quando eles eram de Angola, né, eles vieram para cá quando houve aquela revolução lá dos negros, do governo Salazar, enfim, foram expulsos, né, pelos negros, que assumiram o lugar que era deles, né, quem estava lá de intruso eram os portugueses, né, enfim, mas questões políticas postas de lado, eles contavam uma história de que por diversas vezes, por longos anos, do nada começava a chover milho dentro da casa. Olha, quando ela me contou aquilo, há, sei lá, 30 anos atrás, eu fiquei meio escaldado. Falei, caramba, chover milho dentro de casa, que doideira. E agora eu estou lembrando disso, né, dessa mesma história parecida, né? E eles contavam isso, que estavam lá, eram 3 filhos, né, e mais um casal, 5 pessoas, começava a chover milho dentro da casa. Que loucura, né, cara? Doideira, né? E agora Kardec nos traz esse acontecimento aqui, né, Renato? Bem inusitado isso, né? Interessante, né, Bill? Muito interessante. Porque as pessoas pensam assim, mas isso não é possível. É possível sim, haja visto a combinação de alguns fatores, não é? Para que Exato. Os espíritos consigam realizar essas situações, fazer isso, movimentar... Efeitos físicos. Né? Movimentar as coisas que estão aqui neste mundo, né? Estão na vibração deste mundo e não na forma pela qual eles conseguem plasmar no mundo dos espíritos, não é? E aí, eu pensei que você fosse falar disso, quando você disse que tinha se lembrado de uma situação e tudo, né? Eu lembrei quando ele diz aqui que mandou, né, demolir a casa, eu me lembrei daquele condomínio que foi construído em cima de um lugar, né, que foi um cemitério lá em Poltergeist. Sim, legal, bem lembrado. Não é? Lembrei, e aí, olha só, então você imagina que dentro daquele universo ali de moradores, daquele condomínio, de casas ali, né, existiam médiums, sem dúvida nenhuma, né, a começar pela uma menininha lá que tinha toda uma predisposição a fluidicamente fornecer material necessário para que os espíritos pudessem também
realizar tudo aquilo que eles realizavam, né? Então, é um exemplo, prático, né? Do que o Kardec está tratando aqui agora nesse parágrafo, nesse capítulo aqui, né? Tem, sem dúvida. Só para destacar, eu tinha pânico desse filme, tá? Eu via, mas tinha um pânico terrível. Poltergeist. Poltergeist, então. Bem lembrado, Renato. Vamos lá, então. A pessoa que colheu esse fato em 1853 era uma mulher verdadeiramente superior, não tanto por sua instrução e talento, senão pela incrível energia do seu caráter. A parte essa ardente curiosidade e essa coragem indômita que dela fizeram a mais extraordinária viajante que jamais existiu, a senhora Pfeiffer nada tinha de excêntrico. Era mulher de uma piedade suave e esclarecida, tendo dado inúmeras provas de estar longe de ser supersticiosa. Comprometeu-se a só contar aquilo que ela mesma tivesse visto ou obtido de fonte segura. Eles indicam aqui uma parte da Revista Espírita de 1º de setembro de 1856 e o Dicionário de Contemporâneos de Vaperot, não é isso, Renato? Esse é o preciso do Renato. Vaperot. É isso aí mesmo que você falou, Bill, é isso aí mesmo. Vaperot, vamos lá. Se não for, vai ficar sendo, né, Renato? Vamos lá. E aí agora vem perguntas e respostas, né, Bill? Perguntas é a parte que a gente mais gosta, né, Renato? Toma lá da cá, bate pronto. Eu pergunto, o Renato responde. Opa, não é isso, Renato? Isso, vamos lá, vamos nessa. Primeiro, evocação da senhora Pfeiffer. Estou aqui. Segunda aqui. Estás surpreendida com o nosso apelo e por vós encontrardes entre vós? Estou surpresa pela rapidez da minha viagem. Como fostes prevenida de que desejaríamos falar convosco? Fui conduzida aqui sem disso suspeitar. Entretanto, deverias ter recebido um aviso qualquer? Ou melhor, perdão, não tem interrogação não. Para mim não tem interrogação, é só uma afirmativa, né? Entretanto, deverias ter recebido um aviso qualquer. Mesmo assim, ela né, vai lá e complementa com uma resposta. Ela diz, olha, é um arrebatamento irresistível. Tem alguns pontos aqui para a gente, né, Renato, para a gente continuar aqui. Sim. Número 5. Onde estáveis quando vos chamamos? Estava perto de um espírito que tem a missão de guiar. Opa! É interessante aqui, né? Vamos dar uma pausinha então aqui, né, Renato? Acho que foi aqui na terceira, na resposta, né? Na resposta da segunda, né? Estais surpreendidos com o nosso apelo e por vos encontrardes entre nós. Ela responde, né, que está surpreendida com a rapidez de uma viagem. Ela sem aquela viagem, né, astral, né, que vai pelo pensamento, né? Exato, Então ela recebeu né, o pedido de conexão e se conectou rapidamente, ela se transportou, o espírito se transporta para aquele local. Ou não, ou se mantém então somente conectado. Né, Bill? Exatamente. Porque pode irradiar. O pensamento, né? O pensamento irradia, não é? Com certeza. Exato. O próprio livro dos... Agora eu não lembro qual é a pergunta, mas o livro dos Espíritos fala isso, faz analogia com o Sol, né? Ele fala até o Sol não é apenas um e irradia radiação solar para todos os cantos, né? Mais ou menos isso, né? Pode estar ali, como você bem falou, ou não. Pode estar só conectado através do pensamento, né? Não precisa estar presente fisicamente falando. Exato. E quando a gente fala fisicamente falando, óbvio, o espírito também é um tipo de matéria, né? O perispírito é um tipo de matéria, como Kardec fala, tudo é matéria, né? Então, mas nem toda matéria é palpável. Né? Então, materialmente falando, quando a gente diz que tudo é matéria, segundo Kardec, né? Sim. É isso, meu parceiro? Perfeito. Então, vamos lá? Vamos lá. 6. Então, número 6. Tivestes consciência dos lugares que atravessavam para vir até aqui, ou aqui vos encontrastes subitamente sem transição? E aí ela responde exatamente com a palavra que está na pergunta, subitamente, né? Exatamente. Sois feliz como espírito? Sim, não se pode ser mais feliz. Beleza. Bom, até dá para comentar, né, Bill? Vamos lá, para aí. Dá para comentar. Olha só, despojado o espírito do corpo físico, porque o que é o corpo físico? É uma prisão para o espírito. Ele deseja se libertar, não é? Sem dúvida que o corpo físico vai nos trazer
limitações, não é? Mas aí a gente precisa compreender, porque aí tem a mão divina nos favorecendo, né, com essas limitações, para que a gente vá ao encontro de nós mesmos de uma forma natural, lentamente, de acordo com o que cada um pode estar resolvendo, né? Enfim, das suas próprias situações, das suas próprias pendências. Você imagina se a gente viesse sem a condição, né? Sem essa condição de ter essas limitações e a gente fosse desenfreado e fosse ao encontro de nós mesmos de uma forma súbita. E aí, enfim, não ia dar muito certo, né? Como é que fica o livre-arbítrio? Né? Como é que ficam todas as outras questões, não é? Exatamente. A gente tem que lembrar agora que esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Estamos em dezembro de 1859, não é isso, meu irmão? Sim, perfeito. É importante que você vá readquirindo essa liberdade que foi perdida, né? Por causa do mau uso do livre-arbítrio e tudo mais. E aí consiste a sabedoria de Deus, né? Exatamente, e essa felicidade aqui que coloca-se, né, na 7 como você falou, e é variável de acordo com o nível do espírito, né, o nível, o grau, como o espírito enxerga. Se o espírito enxerga a felicidade nas coisas materiais, ele vai sentir, ao desencarnar, uma falta muito grande da matéria. Exato. Né? A grande questão é, onde está o seu coração? Né? Onde está o seu coração? Uhum. Obviamente, a gente sempre fala isso aqui, né, Renato? Eu sempre falo, ou seja, na casa espírita, ou em palestra, ou quaisquer que sejam os lugares, é muita hipocrisia a gente falar que o material não tem valor. É hipocrisia, cara. Para mim é hipocrisia. Tem valor, sim. Tanto é que nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria para evoluir. Exato. Então, o que vem em conjunto com a matéria, né, Renato? É o trabalho, é o dinheiro, é a sua casa, é o seu carro, é a sua roupa. O peso que você vai dar a cada uma dessas situações, aí varia de acordo com o que você acha que é bom para você. Sim. Se o Renato Souza acha que ele precisa de 10 pares de sapato, cara, isso é um problema do Renato. Uhum. Ele quer ter os 10 pares? Tem os 10 pares. Ok. Se o Bill Fabiano acha que tem que ter 30 pares, como eu tinha, né? Todo mundo sabe dessa história. Eu tinha meus 30 pares de sapatos. Mas aí a gente vai, o Bill, quem não sabe do contexto da história, tinha 30 pares, tinha, mas eu tenho aquela questão da infância, que eu só usava quichute para tudo, né? Eu usava quichute, o mesmo quichute, para sair, para ir para a escola, para brincar, para tudo. Então ficou aquele traumazinho que a psicologia compreende muito bem, né? Só que hoje eu só tenho um. Né? Então a espiritualidade me deu nessa vida a oportunidade de um já meio cambeta, já vale se ressaltar. Pois é. Um precisando do outro. Então tudo é experiência e tudo é aprendizado, né? Para mim, eu tenho aprendido muito nessa fase franciscana minha. Mas enfim, é só para pontuar. Tá bom, vamos lá. Mas aí a gente tem que saber onde está o coração de cada um. Exato. E aí varia. Se você é feliz, se você vive uma vida, que também não é o caso de espíritos mais evoluídos. O espírito evoluído não fica aqui, caramba, tô doido para sair fora daqui e voltar para o meu mundo espiritual. Não, então não é evoluído. Né? Não. O espírito sabe que tem a tarefa dele e vem com a tarefa X, a tarefa é essa. Isso que eu vou fazer até o fim da minha jornada. E vai. Saiu, dever cumprido, que é o caso que parece ser desse espírito aqui, né, Renato? Sim, com certeza, né? A gente vai tirar essa conclusão aí mais pra frente, né? Vamos ver aqui que ela continua respondendo, né? Então vamos lá, número 8 então. Tá. De onde vinha esse gosto pronunciado pelas viagens? Fui marinheiro numa vida precedente e o gosto que tinha nessa vida pelas viagens refletiu sobre esta, apesar do sexo que escolhi para disso me subtrair. Olha que interessante essa resposta. Quer dizer, foi homem, né? Mas é importante a gente parar, né, Renato? Porque a gente vê muitas homem, pessoas, né? Teve um corpo físico masculino numa encarnação precedente a essa, não é? E aí precisou aprender alguma coisa, precisou se aperfeiçoar em alguma coisa. Então pediu que viesse num corpo feminino e foi atendido, né? Exatamente. E é interessante, porque às vezes a gente vê, até questionando aqui, às vezes, com a André, minha esposa, a gente conversando aqui, tem pessoas que viajam pra caramba, né? O mundo todo. A gente pensa, caramba, o cara tem dinheiro pra viajar tanto assim, mas dá um jeito, se vira ali, viaja. Estava até conversando agora há pouco sobre isso mesmo, uma prima dela que viaja muito.
E talvez não que seja isso, todas as histórias sejam essas, né? Que na encarnação anterior foi viajante, ou foi marinheiro, enfim. Mas é uma possibilidade isso, né? Pô, numa vida anterior, pô, viajava o mundo como marinheiro aí, nos portos da vida aí, e agora mantém-se, né, na vida atual, mantém-se esse gosto, né, por viajar, né? É interessante isso, né? É um detalhezinho, mas é interessante, né? Que explica muita coisa, né, Renato? Sim, com certeza. Explica, com certeza, não é? E aí, olha, a abençoada oportunidade que a gente tem de experimentar, aprender, vivenciar, né, Bill? Tudo isso, com certeza, né? Trocas de culturas, né? Bem bacana, bem bacana isso. Sim, com certeza. Sim. Então vamos a 9. Essas viagens contribuíram para o vosso progresso como espírito? A resposta é grande, hein? Ele diz, sim, ele ou ela, né? Até porque ela se refere na encarnação precedente, na reencarnação precedente, né? Então ela diz assim, sim, porque as fiz com o espírito de observação que me faltou na existência precedente, quando não me ocupei senão de comércio e de interesses materiais. Foi por isso que acreditei a avançar mais numa vida sedentária. Mas Deus, tão bom e tão sábio em seus decretos, que não podemos penetrar, me fez utilizar minhas tendências para as fazer servir ao adiantamento que eu solicitei. Olha que benção, olha que oportunidade. Que amadurecimento, né? Então... de fazer diferente, né? Ela usou essa aptidão de gostar de viajar no passado de forma sem compromisso nenhum, né? Com aquilo que ela havia se comprometido. E agora ela vem e faz diferente, ou fez diferente, no caso, né? Sim. É uma benção, né? É o propósito da reencarnação, né? Nesse ilimitável número de reencarnações, né, Renato? Ainda bem, né? Opa! Ainda bem. Vamos lá, número 10. Sim. Das nações que visitastes, qual a que vos pareceu mais adiantada e que vos mereceu a preferência? Não dissestes em vida que colocaríeis certas tribos da Oceania acima das nações civilizadas? Era um sistema errôneo. Prefiro hoje a França, porque compreendo sua missão e prevejo seus destinos. Beleza, número 11. E que destino prevedes para a França? Não posso vos dizer sua destinação, mas sua missão é espalhar o progresso, as luzes e, portanto, o espiritismo verdadeiro. A França é o berço, né? Onde tudo começou, né? Cara? Sem dúvida, onde tudo começou. Exatamente. Até para o próprio lema, né, slogan, lema da França, né, liberdade, igualdade, fraternidade, né, já eram espíritos ali, os franceses, né, em essência, e há espíritos preocupados, né, com tudo isso, com a liberdade, com a igualdade, com a fraternidade, né, e provavelmente de onde nós viemos, né, talvez uns da África ou da Europa, mas enfim, ou dessas duas localizações, né, porque somos espíritos bilenários, né, enfim, então já vivemos com certeza nesses continentes, né, mas a gente traz, né, as memórias mais recentes das últimas reencarnações, né, talvez as nossas reencarnações em terras francesas, por exemplo, né, tenham trazido conosco também essa vontade, esse afã de conhecermos a doutrina espírita, né, Renato? Sim, e é interessante, Bill, a gente precisa terminar 24 em ponto, tá? Sim. Então, como já está perto, falta um minuto, né? A gente vai deixar para terminar aqui esse questionário aqui, né? No outro programa. Sim. Mas a gente precisa dizer que interessante que até hoje na França você pode encontrar até pessoas que nunca ouviram falar em Allan Kardec, não é? Sim. Interessante, né? E é o berço, né? Justamente onde tudo começou, toda uma movimentação. Olha, Bill, eu não arriscaria dizer que talvez a gente até estivesse por lá pelos bastidores.
não é? Transitando ali do lado. Vai saber, né, cara? Eu não tinha nem conhecimento de que estaria hoje mais envolvido até com a doutrina, né? Sem dúvida. É isso, meu parceiro. Chegamos ao final, né? Sim, chegamos ao final aí de mais um programa Luz na Penumbra. Agradecemos a participação de todos, a audiência de todos. Um beijo no seu coração e até a próxima sexta-feira, se assim nosso Mestre Jesus permitir. Valeu, meu parceiro. É isso aí, Bill. Grande abraço. Bom fim de semana a todos, né? Sem dúvida, tá? Muita paz. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.